Olá pessoal, eu sei que esse vídeo demorou um pouquinho para sair, mas ele saiu. Glória a Deus por isso. Mas eu gostaria de me apresentar para vocês. Bom, eu me chamo Eliamari, eu sou cristã, sou casada, professora de dança, também estudante de teologia. E, nossa, como que o Senhor entrou na minha vida? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês essa minha trajetória, tudo isso que aconteceu, para aqueles que me conhecem ou para aqueles que não me conhecem, que estão caindo aqui de paraquedas, mas eu creio que Deus virá falar com você também, porque todas as nossas experiências vividas sempre tem algo que nós podemos extrair, né, das experiências que o outro tem a compartilhar. Tem coisas na nossa vida que somente Deus poderia fazer se não fosse a mão dele. Olha, não sei nem o que seria, mas glória a Deus que ele sabe, né, nos pegar do pó, nos transformar, nos lapidar, tirar todos os carrapichos e nos fazer um vaso novo. E basicamente foi isso que aconteceu comigo, mas claro, teve todo um processo e é sobre esse processo que eu quero compartilhar com vocês aqui, né, em primeira mão. Eu acredito que você pode se identificar com a minha história e eu espero que seja algo edificante e relevante para a sua vida. Acredito que Deus ele não faz nada por acaso. E durante todo o meu processo, durante todo esse tempo, né, Deus levantou algumas pessoas para estarem junto comigo e me ajudar nessa caminhada. E eu digo que por onde eu passei, eu sempre fui muito cercada. Eu sempre vi a mão de Deus em tudo, né, através de pessoas que o Senhor usava para estar ali, para me mostrar que eu era uma filha amada, de que eu não estava sozinha, de que eu não estava alheia ao mundo, né? Embora eu tenha crescido em uma família desestruturada, eu creio que é sempre o sonho, o desejo do coração, né? Principalmente da mulher, né? De construir uma família, de ter um lar. E esse também era o meu sonho. E muitas vezes parecia que eu vivia uma vida que como se esse sonho não fosse realmente, sabe, para acontecer e que eu não me importasse. Mas na verdade eu me importava sim. E esse sonho ardia, esse desejo ardia no meu coração e eu não sabia como, mas eu amava. Uma coisa que eu amava era assistir vídeos no YouTube aqui de casamento, histórias de amor, essas coisas. E eu ficava sonhando, imaginando em quando ia ser a minha vez e se esse dia realmente iria chegar. Eu posso dizer que aconteceu, Deus fez, Deus foi muito, muito, muito soberano na minha vida. Não importa a sua idade, não importa onde você mora, não importa. Se você confiar de todo o seu coração, Deus, ele realiza sim sonhos. Deus, ele só espera de nós um posicionamento e que nós tenhamos fé. É que a gente confie no agir, no operar de Deus, né, em nossa vida. Eu sei que muitas vezes no tempo de espera é difícil, mas Deus, ele sabe conduzir bem todas as coisas. E durante esse período que eu passei, assim, vivendo, né, todo um processo, porque imagina, eu cresci em um lar cristão, né, católico, mas assim, eu não tinha um relacionamento de intimidade com Deus, eu não entendia muito bem das coisas, mas o meu coração ansiava muito pelas coisas de Deus. Só que eu não sabia como expor isso, eu não sabia como buscar isso. E eu lembro que uma vez, um belo dia, algo despertou e acendeu no meu coração. E eu digo que, assim, foram experiências que eu fui vivendo, né, ao decorrer desse processo, dessa caminhada. E chegou um dia que não dava mais para fugir, não dava mais para fugir do chamado, não dava mais para fugir das coisas de Deus. E cada vez mais eu me sentia confrontada pelas coisas, eu me sentia cercada, né, pela mão do Senhor. E eu precisava tomar um posicionamento e entregar a minha vida para Cristo. E esse posicionamento, né, eu resolvi entregar a minha vida para Cristo. Foi um lugar onde uma amiga tinha me levado. Era lá, se chama Cantinho da Oração. E foi um lugar onde me abençoou muito, um lugar onde eu precisava, né, conhecer aquele lugar. E eu sempre digo que quem vai naquele lugar jamais sai da mesma forma. E ali eu
tomei essa decisão de aceitar a Cristo e de viver, né, uma vida de intimidade, de relacionamento, mas ainda assim foi um processo um pouco longo, né, um processo um tanto demorado, e nesse meio tempo, assim, aconteceu muitas coisas que me fizeram enfraquecer na fé. Mas na verdade eu sempre tive um pouco de dificuldade, né? E quando a gente não tem o entendimento do evangelho, das coisas espirituais, né, a gente vê o quanto que o inimigo ele luta, né? Ele tá ali batalhando para que a gente não avance, para que a gente não se dedique às coisas do reino. Eu viajei, né? Fui pro sul, fui morar com meu irmão, na expectativa de uma mudança de vida, né? De preencher o meu coração com algo que eu não sabia o que, mas eu voltei, né, pra minha cidade natal. E ali, quando eu pisei assim no aeroporto, muita coisa mudou, muita coisa, né, Deus começou a usar muitas pessoas para mim, dizendo que não tinha mais para onde eu fugir, que eu iria viver as promessas do Senhor, que Deus tinha uma família para mim, que eu iria casar. E claro, na primeira, né, você fica assim, Senhor, mas será mesmo? Será que as pessoas não estão falando alguma mentira? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de escrever, e eu escrevi muitas cartas para Deus, minhas orações. E um belo dia, assim, antes, né, quando eu estava lá no sul, eu tinha feito uma carta, mas eu tinha esquecido que eu tinha feito essa carta. E eu fiz essa carta pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero casar, eu quero viver a vida que o Senhor tem pra mim, sabe? Chega de ficar quebrando a cara com relacionamentos, com pessoas, com quem não quer nada comigo, ou com quem não é pra mim. E eu quero viver o propósito do Senhor para minha vida, porque eu sei que tem algo aí e eu não estou sabendo lidar com tudo isso. Levanta pessoas, me ajuda, me mostra, abre os meus olhos, transforma a minha vida, eu quero mudança. E ali eu comecei a especificar muitas coisas, né, acerca da minha vida, daquilo que eu queria. E quando eu voltei, eu já tinha esquecido dessa carta. Mas Deus não tinha esquecido, e Deus, ele leu a minha carta, ele leu cada detalhe do que estava escrito naquela carta. E eu comecei então, né, a viver ali essas mudanças e viver tudo aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E muitas respostas, né, das minhas orações, respostas daquela carta. Até que um belo dia o Senhor me fez lembrar dessa carta. E ali para mim foi uma confirmação, né, de que o que eu estava passando, as coisas que eu estava vivendo, não era obra do acaso, mas era assim a mão de Deus me guiando para tudo aquilo a qual Ele tem e sonhou para mim um dia. Eu passei a buscar mais, né, a Deus, eu passei a buscar saber, aprender como é que se relacionava de uma forma mais íntima, como é que fazia, o que é que eu precisava fazer. E eu entendi que eu só precisava ter um coração disponível, um coração entregue a obedecer. E o Senhor começou a falar e ministrar meu coração, e eu fui obedecendo as ordens, né? Aquilo que o Senhor pedia, aquilo que o Senhor falava, aquilo que o Senhor ministrava. Eu fui aprendendo a amar mais a palavra, eu fui aprendendo a mergulhar mais nesse universo. E cada vez que eu lia a palavra, as palavras, sabe, saltavam aos meus olhos, se revelavam, e eu ficava impactada. E eu, meu Deus, como que eu nunca parei para pensar nisso? Porque, convenhamos, né, quando estamos em uma determinada religião, não temos muito hábito de ler a Bíblia, e também não somos tão incentivados a isso. Mas a questão não é falar sobre isso. Mas se você tem uma Bíblia em casa, leia, busque conhecer a verdade, busque conhecer o Evangelho da verdade, o Evangelho do Reino de Deus. E nós precisamos, sabe, ser mais curiosos. Eu sei que tem muita gente que se sente tímido, eu me considero uma pessoa tímida, mas estou aqui avançando, né, quebrando um pouco dessa timidez e gravando aqui para vocês, para falar um pouco mais, né, daquilo que Deus tem feito em minha vida. E muitas vezes a gente perde muito tempo esperando, né, esperando coisas para fazer aquilo que Deus já está nos chamando para fazer. E eu passei muito tempo esperando isso, mas eu vejo que agora é a hora, é o tempo, chegou o tempo, né, de vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, viver a plenitude de Deus para as nossas vidas, de manifestar o seu amor, né, o seu poder através da palavra.
E algo que eu posso dizer e garantir é que, de fato, Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer o impossível. Ele é poderoso para operar milagres. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que, sabe, que a gente olha e possa dizer, cara, é impossível viver isso. Tudo aquilo que o nosso coração anseia ou deseja, se for segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas, pode ter certeza, não importa o tempo que passe, você viverá, se for um desejo e a vontade do Senhor para você. E como foi incrível entender isso, porque isso me poupou de muitas coisas, e nessas horas que a gente para e pensa, como que eu perdi tanto tempo da minha vida tentando ir por um caminho, quando na verdade era totalmente o caminho inverso, porque muitas vezes a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer, mas a gente não quer fazer, a gente prefere temer, né, ficar com medo das coisas, da renúncia, de tantas coisas, mas obedecer é muito melhor do que sacrificar. E eu sempre ouvi isso e eu digo que é uma grande verdade, obedecer é melhor. Porque um dia as pessoas comerão do fruto da sua obediência. Um dia as pessoas vão ver que o seu posicionamento, a sua obediência a Deus vai revelar lá na frente algo poderoso, algo que Deus está fazendo, algo que Deus está forjando nesse tempo. Eu sei que eu não tenho todos os recursos possíveis, mas eu precisava começar de alguma forma. Eu sei que tem muita coisa para ser falada e eu espero trazer muitas coisas aqui legais para vocês e compartilhar muitos testemunhos também e falar um pouquinho mais, né, acerca desse encontro que transformou a minha vida. Mas para o vídeo não ficar tão longo e cansativo, eu vou me despedindo aqui, mas logo mais eu volto trazendo uma parte 2, né, desse conteúdo. Mas desde já, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser encorajado a buscar mais a Deus, que tenha sido de alguma forma encorajado, motivado a confiar em Deus, a buscar um relacionamento de intimidade com o Senhor, a viver uma vida nova, a recomeçar. Não importa de onde você parou, mas sempre há tempo de recomeçar. Há esperança, né, para todas as coisas. E a esperança ela não pode morrer, porque há uma esperança que não nos decepciona, e essa esperança é Cristo Jesus. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho e vamos lá, parte 2 vai vir por aí.